anos, há muito tempo eu consulto a Wikipedia. Muitas das coisas que eu vou procurar, que eu quero saber mais a respeito, eu acabo encontrando informações lá na Wikipedia. E de um tempo pra cá, quando eu começava a pesquisar alguma coisa um pouco mais profundamente e que eu não encontrava na Wikipedia, eu comecei a sentir também essa obrigação ou essa vontade de colaborar com ela, de poder deixar, já que eu não encontrei informação lá, encontrei em algum outro lugar, eu pudesse construir, ajudar a construir a Wikipedia, colocando mais informações lá para que as outras pessoas que buscassem depois também pudessem encontrar aquela mesma informação. E aí, nesse tempo, contribuindo um pouquinho com a Wikipedia, aprendendo sobre ela, resolvi fazer uma apresentação para vocês. Quem aqui utiliza a Wikipedia pelo menos uma vez na semana, lê alguma coisa na Wikipedia, né? Praticamente unânime, todo mundo usa, né? Então, como vocês usam sempre, eu queria falar um pouquinho mais dela para vocês e comentar um pouquinho como vocês podem fazer para contribuir também, porque todos vocês são potenciais contribuidores para a Wikipedia. Alguns fatos sobre ela: ela nasceu em 2001, não faz tanto tempo assim, e ela já é a maior enciclopédia do mundo, né? Tem 280 línguas. Se vocês olharem no site da fundação, né, que suporta a Wikipedia, que é a Wikimedia, eles têm um site institucional, tem proposições, né, para ser criada em mais línguas ainda. Então tem algumas línguas que passam por um processo, cria-se uma comunidade, então é aprovado, criada aquela Wikipedia naquela língua. Tem até em Esperanto, para vocês terem uma ideia, tem muitas línguas mesmo. Então ela é suportada pela Fundação Wikimedia, que é uma fundação sem finalidades lucrativas. Então a ideia não é ganhar dinheiro com a Wikipedia. Os principais resultados do Google sempre vêm, né, várias fontes da Wikipedia, então é considerada uma fonte importante, uma fonte fiável, e é feita por trabalhadores voluntários. A Wikimedia tem sim alguns funcionários, são pouquíssimos funcionários, mas que eles trabalham principalmente para manter essa parte institucional, e tem alguns desenvolvedores, alguns programadores também que trabalham lá. Tem vários ataques do tipo de vandalismo, e essa é uma preocupação grande, né, de quando a Wikipedia surgiu. Muita gente ataca a Wikipedia dizendo assim que qualquer pessoa pode editar, né, então não necessariamente aquela pessoa que está editando ela está colocando informações realmente relevantes, ela pode colocar alguma bobagem ali, né? Poderia colocar, por exemplo, publicidade, spam e esse tipo de coisa. Existem vários mecanismos para evitar que aconteça, né? E existe sim tentativas de vandalismo, de colocar alguma bobagem sobre uma pessoa, de apagar conteúdo que não deveria ser apagado, mas isso é controlado pela própria comunidade. E existe um princípio que a gente vai ver depois, que é o princípio da boa vontade, né? Diz que a grande maioria das pessoas que se propõem a editar uma página da Wikipedia, elas fazem isso de boa vontade, elas fazem isso porque elas querem contribuir, porque elas querem tornar a Wikipedia melhor. Então existem alguns usuários, né? Existem alguns usuários sim com permissões, né, especiais, atribuições especiais, para tentar garantir algumas regras básicas para que a Wikipedia continue funcionando, continue crescendo, continue sendo essa fonte importante de informação. E a Wikipedia, ela é feita em cima dessa ferramenta que é a Open Source, feita em PHP, chamada MediaWiki. Então, diversos outros wikis, né, na internet, até surgiram outras enciclopédias, inclusive uma paródia da Wikipedia chamada Deciclopédia, né, ou em inglês Encyclopedia, que geralmente eles colocam algumas brincadeiras. Você vai encontrar lá uma página do Chuck Norris, você vai encontrar nem sempre fatos, né, mas coisas populares e tal, engraçadas. E também usa, né, esse engine, né, que é o MediaWiki. Qualquer um pode criar um wiki sobre alguma coisa, um wiki corporativo pode utilizar o MediaWiki, que é a mesma ferramenta que suporta a Wikipedia. E a nossa versão da Wikipedia, ela é uma versão lusófona. Então nem sempre a Wikipedia vai criar uma versão para cada país. Então vai ter uma Wikipedia brasileira, uma Wikipedia
portuguesa, uma Wikipedia para Angola, para todos os países que falam a língua portuguesa. Mas sim, a ideia é você ter uma comunidade mais abrangente de todo mundo que fala aquela língua, né? Isso tem alguns poréns, né? Porque as regras ortográficas, apesar de ter um tratado, né, da língua portuguesa, elas não são exatamente as mesmas no mundo todo, em todos os países que falam português. Então realmente você vai encontrar algumas palavras que podem ser escritas de duas ou mais formas diferentes e que no ponto de vista da Wikipedia não vai estar correto ou incorreto. Então tem que tomar muito cuidado quando você vai fazer uma correção ortográfica para você não ficar numa guerra, né? Então você coloca fato e o português vai lá e altera para facto. E aí vocês ficam nessa guerra boba que não quer dizer nada porque tanto o português entende fato como você entende facto, então não faz o menor sentido a gente ficar brigando por causa desse tipo de coisa. Existem algumas pessoas que defendem a criação de uma Wikipedia totalmente brasileira. Eu particularmente acho bobagem, né? É um retrabalho tolo, porque a gente consegue entender muito bem eles também. E o único detalhe que a gente consegue ter um cuidado é de que você pode, quando escrever uma página, colocar uma perspectiva que seja brasileira, que não seja global. Existe a possibilidade de você colocar um aviso de que aquela página tem uma perspectiva brasileira, né, e que seria interessante que alguém pudesse completar com uma perspectiva mais global. Versão lusófona. Então vamos falar um pouquinho sobre o essencial da Wikipedia. Primeira coisa quando a gente vai escrever um artigo, quando a gente vai alterar um artigo, é que é muito importante a gente manter em tudo que a gente escrever alguma fonte fiável e que possa ser verificada. Então você coloca uma informação ali, Dom Pedro I foi o primeiro imperador do Brasil. Aonde a pessoa pode encontrar aquela mesma informação que você colocou ali? Onde é que ela pode verificar que aquela informação é real? Qual foi a fonte que você usou para colocar aquela informação? Porém, você tem que ter cuidado quando você escreve alguma coisa. Geralmente você vai pegar uma informação de um outro livro, você vai pegar essa informação de algum outro lugar. Você tem que ter muito cuidado para você não violar os direitos autorais de quem escreveu esse livro que você pegou a informação. Certo? Então você tem que escrever de uma maneira original, apesar de que você está usando uma fonte fiável. Existem vários sites, referências, né? Jornais, revistas, né? Consideradas, né? Relevantes na comunidade acadêmica. Tem esse site, por exemplo, Google Acadêmico, né? Ou Google Scholar, que você encontra fontes de artigos publicados em universidades. Tem o Google Book Search, que você consegue encontrar informações dentro de livros e você pode publicar com base nessas informações dos livros. Tá? Então são alguns exemplos de fontes que vocês podem usar para encontrar informações para complementar um artigo da Wikipedia. Ela é uma enciclopédia e não um fórum. Então a gente não pode colocar propaganda, a gente não pode tentar promover uma pessoa que a gente gosta. O Douglas entra lá na página do Guns N' Roses, por exemplo, e começa a colocar que o Axl Rose é maravilhoso, que não sei o que, nada disso, Douglas, não vai funcionar. Nem grupos, nem obras, nem serviços. A ideia não é promover ninguém, a ideia é informar, né? A ideia é utilizar uma forma enciclopédica de se colocar as informações e elas têm que estar de maneira neutra, tá? Então, na verdade, a sua opinião, a opinião de outras pessoas nem sempre conta. Na verdade, a maioria das vezes não conta nada. A gente tem que ser neutro e tem que trabalhar em cima de fatos. Quando for importante colocar a opinião de alguém, né, porque alguém que na verdade, ouvir a opinião daquela pessoa naquele assunto vai trazer uma diferença para o entendimento daquele artigo, daquele tema, aí você menciona a opinião daquela pessoa através de uma referência. Quer dizer, porque alguém, alguma entidade da mídia, algum livro, alguma revista já mencionou a opinião daquela pessoa como uma coisa que de fato é relevante para aquele assunto. É uma enciclopédia viva, então assim, você não vai ser dono de um artigo que você criar, por exemplo. Tá? Você criou um arquivo lá, um artigo sobre o Albert Einstein, foi o primeiro a colocar na Wikipedia, por exemplo. Diversas pessoas vão alterar esse artigo ao longo da essência da Wikipedia, podem acrescentar alguma informação, podem remover alguma informação que você colocou, podem alterar o formato da informação que você colocou, e é assim mesmo que funciona. As pessoas vão fazer correções, vão melhorar, e é por isso que a Wikipedia
é uma enciclopédia que cresce tanto, porque ela é viva, ela está sempre sendo alterada. Então você não é dono do artigo que você criou. Muito embora, se você criar um usuário, você tem a possibilidade de vigiar aquele artigo. Todas as alterações que forem feitas, você recebe uma notificação para que você possa dar uma olhada, verificar se as alterações realmente estão sendo benéficas, e se não estiverem sendo, você tem meio de procurar evitar que aquelas alterações sejam de fato continuadas, que sejam efetivadas. Então a ideia aqui é que você pode facilmente prestar bom serviço para o mundo todo. Você não precisa saber tudo sobre a Wikipedia, você pode ir aprendendo devagarinho. Você não precisa saber tudo sobre o assunto do artigo, você pode ser uma pessoa que está aprendendo sobre aquele assunto e ainda assim contribuir com a Wikipedia. E você nem precisa editar no começo se você não quiser, você pode ajudar através dos comentários, você pode ajudar colocando flags, avisos nas páginas. A ideia é que todos vocês criem, quando saírem daqui, um usuário lá na Wikipedia. Embora você pode também contribuir de maneira anônima, vai utilizar o seu IP, tá? Só que tem uma série de vantagens de você criar um usuário. Você vai ter uma página de usuário na Wikipedia, você pode colocar user boxes, vou mostrar para vocês depois o que é isso. Você pode monitorar, né, vigiar as edições, e você pode trocar mensagens com outros usuários. É incentivada a edição colaborativa de artigos também. Então você trocar mensagem com outros usuários que têm mais experiência na Wikipedia é muito interessante. Quando acontecem conflitos, existem processos para resolver esses conflitos. Muitas vezes pode acontecer votação, é fácil de criar uma votação sobre alguma coisa. Ontem mesmo encontrei uma página eu estava pesquisando sobre as outras enciclopédias online que existem na própria Wikipedia, né? Eles têm lá uma lista. E um dos artigos que tinha sobre uma das enciclopédias, eu percebi que era irrelevante, porque além de ter alguma coisa ali meio comercial naquilo, nem existia mais, quer dizer, foi uma coisa tão efêmera, né, tão irrelevante, que não merecia uma página na Wikipedia. Então eu coloquei lá a flag para aquela página ser removida, rapidamente outras pessoas olharam, abriu-se uma votação e já tem lá alguns votos para eliminar aquela página e um voto a favor. Então às vezes eliminar uma página também pode ser uma coisa legal. E você nunca faz um ato desse como eliminar uma página sozinho, a comunidade que faz junto. Então, é muito interessante você aprender como a comunidade se fortalece e como consegue fazer bastante coisa junta. Todas as páginas da Wikipedia têm um link ao lado do editar, no topo, chamado discussão. Essa discussão, você pode colocar uma dúvida, você pode colocar, por exemplo, assim, eu gostaria de melhorar essa página dessa forma, eu queria saber a opinião dos membros que acompanham esse assunto. Então você pode discutir coisas para melhorar aquele artigo. Todo artigo tem uma wiki de discussão também, uma página de discussão. É importante observar os critérios de notabilidade. Ou seja, eu não posso criar uma página lá chamada André Faria, além da minha página de usuário, tudo bem, mas chamada André Faria, e começar a colocar, André Faria costuma dar palestras na Microsoft todo mês, estudou na FIAP, não faz nenhum sentido, né? Porque, pelo menos até hoje, eu não conseguiria ainda acompanhar os critérios de notabilidade que se exige lá na Wikipedia. Tá? Agora, se a gente criar uma página do Steve Jobs, do Bill Gates, por exemplo, a gente consegue obedecer esses critérios. Então tem que observar isso também. Tá? Não é sobre qualquer coisa que a gente pode criar um artigo lá. Tudo que é alterado na Wikipedia tem histórico. Então você consegue reverter uma alteração, né? Gravar desde o início, desde que nasce aquele artigo até hoje, você consegue acompanhar o histórico. Isso vai construindo a sua reputação quando você é um usuário também. Ele vai acompanhando o número de artigos que você colaborou, o número de artigos que você criou, tá certo? Faz com que você tenha mais responsabilidade também na hora de alterar, né? E permite a reversão. E até, né? Aqui o último, critérios legais, né? Se acontecer de alguém processar a Wikipedia por alguma informação, eles têm algumas maneiras, de repente, de rastrear o possível causador do problema. Mas isso nunca aconteceu, até hoje nunca aconteceu, de chegar num ponto desse. Você pode também se utilizar dos tutores, são pessoas voluntárias que têm experiência na Wikipedia
e que estão disponíveis a te ajudar. Então, se você colocar esse código na sua página de usuário, automaticamente as pessoas que estão dispostas a se tornarem tutores vão saber que você está procurando um e alguém vai te adotar como um tutorado. Então, eu fui adotado por um tutor já e vocês podem fazer isso também. São pessoas que estão ali para te ajudar, que querem aumentar, que querem melhorar a comunidade da Wikipedia. E tem o café dos novatos também, né? Tem vários cafés aqui dos categorizadores, dos tradutores, né, dos administradores. Então tem o café dos novatos, onde você pode tirar uma série de dúvidas também sobre coisas que você eventualmente queira saber para poder colaborar com a Wikipedia. Uma das coisas que é incentivada também, né, é que você que conhece mais de uma língua, que sabe ler, escrever em espanhol, em inglês, né, em alguns artigos você pode expandir o artigo traduzindo uma versão que já está expandida de uma outra língua. Então, se você conhece mais de uma língua, você também é um potencial colaborador para a Wikipedia, porque você pode facilmente expandir a versão em português, né? Algumas regras básicas, né, que geralmente são estabelecidas pelos princípios fundadores. Os princípios fundadores, eles sobressaem, né, eles têm uma importância maior do que todos os outros princípios e regras da Wikipedia. Dificilmente eles são alterados. Quais são eles? O primeiro é: a Wikipedia é uma enciclopédia, então não é um dicionário. Então você não vai colocar todas as palavras, não vai criar um artigo para cada palavra. Mas existe um projeto da Wikimedia chamado Wikidictionary. Nós vamos mencionar os projetos depois, que é um dicionário no formato Wiki. A Wikipedia não é um dicionário, tá? Então não fazer essa confusão. Não é um repositório de informação discriminada, você põe o que você quiser lá. Não é um repositório de currículos, então não vai criar a página Douglas grava lá quando sair daqui. Não é um fórum, não é uma fonte primária de dados e não permite pesquisa inédita. Ou seja, o Douglas, ele descobriu que ele inventou um novo tipo de tecido, que não sei o que, ele acabou de criar uma nova linguagem de programação, sei lá, ele já vai lá e pá, cria a página na Wikipedia. Ainda não tem notabilidade, então ainda não pode entrar na Wikipedia. Existem lugares, existem inclusive outros wikis que não são da Wikimedia, que preenchem esse tipo de gap, onde você pode colocar informações de pesquisas inéditas. Na Wikipedia não. Ela se rege pela imparcialidade, então as mesmas ideias que a gente falou antes sobre neutralidade, tá? Tem que ser informação verificável sem controvérsia. Alguns exemplos aqui, né? Por exemplo, existem pessoas que são cristãs que acreditam em determinadas coisas. Outras pessoas que não são podem questionar essas coisas, que muitas vezes são crenças. Um exemplo aqui de como fazer isso é assim, olha, a Bíblia é um livro muito antigo, inquestionável, perfeito? A Bíblia foi escrita ao longo de um período de 1500 anos. A Bíblia foi escrita por cerca de 40 homens. Os homens que escreveram a Bíblia tinham profissões, culturas e classes sociais variadas. Agora, discutível e contestável seria: a Bíblia continua a ser tão atual como quando foi escrita. Quem escreveu a Bíblia recebeu inspiração divina. A Bíblia é uma escritura sagrada. Agora, não significa que você não pode mencionar esse tipo de coisa. Porém, há que se tomar o seguinte cuidado. Olha só. Eu vou misturar as informações do primeiro e do segundo no artigo, porque considero que tudo isso é relevante. Mas da seguinte maneira: a Bíblia é um livro muito antigo, foi escrita ao longo de um período de 1500 anos por cerca de 40 homens, das mais diversas profissões, origens culturais e classes sociais. Os cristãos acreditam que estes homens escreveram a Bíblia inspirados por Deus, e por isso consideram que a Bíblia é uma escritura sagrada. Totalmente diferente de eu mencionar simplesmente: a Bíblia continua a ser atual, quem escreveu recebeu a inspiração. Percebem a diferença? Então, esse tipo de cuidado que a gente tem que procurar tomar quando a gente vai escrever. Não significa que você não pode colocar determinadas informações, mas a forma faz uma diferença grande para que seja imparcial. A Wikipedia é uma enciclopédia de conteúdo livre, ela é licenciada pela Creative Commons, né? Você tem que colocar que a fonte foi a Wikipedia quando você usar a informação.
Qualquer um pode editar, criar, copiar, modificar, distribuir, tá? Contanto que conserve a licença e credite os autores originais. Nenhum artigo possui um dono. A Wikipedia possui algumas normas de conduta, né? Então, assumir a boa-fé, que é aquilo que eu falei para vocês, de que a maioria das pessoas que editam estão procurando fazer uma coisa boa, estão procurando contribuir, ter paciência com os novatos, não utilizar socket puppets, que é a ideia de você criar vários usuários, né, para você, com nomes diferentes, para você poder votar várias vezes, para você poder fazer uma aprovar a edição do outro, esse tipo de bobagem, né? Tá? Buscar o consenso, não fazer ataques pessoais, ter um comportamento civilizado e respeitar os diferentes pontos de vista. A Wikipedia não possui regras fixas, é a última regra. Então tudo isso que nós falamos antes pode mudar a qualquer momento, mas é muito difícil de mudar. Você pode ter uma punição se você descumprir essas regras, né, por tempo indefinido. É aconselhável que você seja audaz. Todos os sites da Wikimedia vão dizer isso para você, seja audaz, significa que você tem que ser ousado, né? Você não pode ficar com medo de editar. Eu sou um cara muito novo, eu não vou contribuir. Não conheço tanto do assunto, não vou contribuir. Não sei usar a formatação wiki direito, não vou contribuir. Seja ousado, né? Contribua, tente, mas seja responsável também. Então, é uma combinação de ousadia e responsabilidade. Vamos falar um pouquinho da notação da Wikipedia, que é a notação de wiki. Quem já conhece a notação de wiki? Aqui. Ninguém? Alguém já utilizou um software chamado Pronto? Ele utiliza a notação do wiki, que é a mesma notação da Wikipedia. Uma coisa bacana é que existe essa página, né, em inglês chamada de sandbox, em português é a página de teste, onde você pode editar essa página à vontade, sem prejudicar nenhum artigo, para fazer testes de como se utiliza a formatação da Wikipedia. Existem algumas folhas de estilo também, que são recomendações de como você deveria escrever um artigo, como você deveria inserir um título, como você deveria escrever uma seção. São recomendações, não é obrigatório que você faça dessa maneira. Mas se você seguir as recomendações, a Wikipedia vai se tornando cada vez mais uma enciclopédia padronizada e fácil de se ler, fácil de se encontrar informações. Alguma coisinha da notação, vocês já conhecem a maioria por causa do Pronto, né? Uma nova seção, subseção, subseção, né? Subseção da subseção, como criar um novo parágrafo. Então, para mudar de parágrafo, precisa ter um espaço aqui, uma linha em branco entre elas, senão ele junta tudo. Vocês já devem ter passado por essa experiência no Pronto, de não colocar o espaço e ele misturar tudo. Como quebrar as linhas através aqui do BR. Né, como fazer listas com marcadores. Então, você repete os marcadores para indicar o nível da indentação. Como utilizar listas numeradas ao invés do asterisco, você utiliza a cerquilha, né, a cruzadinha. Você pode misturar também o asterisco e a cerquilha para alternar entre listas numeradas e não numeradas. Como você faz um título com texto, né? Basta utilizar o ponto e vírgula seguido de 2 pontos. E como utilizar indentação também, utilizando os 2 pontos, né? Conforme você repete os 2 pontos, ele vai indentando o texto. Linha divisória, como você fazer uma ligação com ISBN, como você fazer uma ligação para um link externo e como você fazer um redirecionamento. Todos vocês já devem ter passado pela experiência de entrar numa página, ver por uma sigla, por exemplo, e ele direciona você para outra. E ele inclusive te mostra, direcionado de tal outra. Né? Então é comum isso acontecer porque as pessoas utilizam essa notação aqui. Tá? Então você colocou lá USA, EUA, e ele direciona você para Estados Unidos da América, por exemplo. Tudo bem que é a página principal. Geralmente a página principal leva o nome completo e não o nome da sigla, mas pela sigla também você consegue ser redirecionado para a página. Pode usar HTML em algumas situações, tá? Para fazer fórmulas matemáticas, por exemplo, né? Se bem que existe uma notação especial para esse tipo de coisa também. Você pode utilizar cores e tamanho com HTML. Para isso você sempre tem que usar essa notação no wiki, para ele saber que ele não vai formatar como wiki, e sim como HTML diretamente. Como criar tabelas,
dessa forma. Inclusive pode utilizar o row-span, coisas mais avançadas de tabelas. Na hora de nomear, evite ambiguidades. Somente a primeira letra do título vai em letras maiúsculas e só a primeira palavra do título deve ter a primeira letra em maiúscula. A mesma informação, né? Exceto nomes próprios. As ligações internas, basta você utilizar, da mesma maneira também que no pronto, basta você utilizar 2 colchetes. Então ele vai colocar um link para outra página da Wikipedia. Você pode muitas vezes também ter que mudar a palavra, né? Então eu quero fazer um link para a página da França, porém no meu texto a palavra vai ser escrita como francês, não como França, para acompanhar o texto, certo? Foi um filósofo França, não faria sentido, eu não posso colocar dessa maneira só para fazer o link para a página França. Então eu coloco, foi um filósofo francês com o link para a página da França. Posso usar também alguns esqueminhas, por exemplo, os índios, link para índios, só que com o final S. Ele põe o link na palavra índios completa, ou na palavra brasileiros completa. Tá? Porém o link vai para Brasil, o link vai para índio. Você pode criar algumas seções que são padronizadas, ou seja, quase todos os artigos, quando estiverem completos, né, porque alguns artigos são esboços, alguns artigos são criados com o mínimo de informação para serem editados depois. Eles sempre vão ter essas informações. Ver também com alguns artigos relacionados à própria Wikipedia, notas, referências, bibliografia e ligações externas. Então ele diferencia a bibliografia das referências, que são as fontes da informação, e das ligações externas, que são outros websites com informações relacionadas. Você pode colocar o ver também no final da seção ou criar uma subseção própria. Como que você define isso? Quando o ver também está relacionado somente à subseção ou quando está relacionado ao artigo como um todo. Tá? As categorias são importantes também. Você pode buscar uma categoria, por exemplo, informática, onde você vai encontrar diversos artigos que estão relacionados à informática. Então, as categorias agrupam informações para pessoas que querem pesquisar sobre determinado assunto. Então, existem até os chamados wikipedistas categorizadores, que são as pessoas que inserem essas categorias lá na Wikipedia. É uma maneira de contribuir também. Se você agrupa diversos artigos numa categoria, basta inserir isso no texto, né, o nome da categoria ali, e ele já vai automaticamente linkar para aquela categoria, e no final da página você vai ver dessa maneira aqui quais são as categorias que ela pertence. As outras línguas, quando você está no artigo, por exemplo, eu estou aqui no artigo Brasil, noutras línguas, então se eu clicar, por exemplo, aqui no... Nossa, só tem línguas difíceis de se pronunciar aqui, aragonês, eu vou ver o artigo Brasil neste idioma. Então, quando eu falei para vocês que vocês podem contribuir fazendo traduções, basta entrar no artigo que você quer contribuir, escolher a outra língua, e aí você já vê aquele mesmo artigo na outra língua. Tá? Quando você coloca um comentário na wiki de alguém, uma discussão, utilize sempre 4 tios seguidos para assinar. Quando você utiliza esses 4 tios seguidos e salva, a Wikipedia substitui isso pelo seu nome de usuário, o link para o seu usuário e a hora e data que você fez aquele comentário, aquela alteração. Você pode subir imagens, vídeos, qualquer tipo de arquivo também na Wikipedia utilizando o projeto Wikicommons. E essa é a anotação para você poder inserir esse tipo de recurso audiovisual. Né? Tem alguns atalhos para algumas páginas de instruções, né, que você pode utilizar. Se você digitar isso no campo de busca da Wikipedia, ele vai direcionar você para essas páginas. Existem algumas marcações também. Essa é uma maneira legal de contribuir, como eu falei para vocês. Alguém já leu um artigo que estava escrito isso aqui, por exemplo? Esse artigo é mínimo, você pode ajudar a expandir a Wikipedia. É porque na página da Wiki alguém colocou isso aqui. E aí ele já insere automaticamente esse aviso. Numa página que está falando sobre, por exemplo, uma droga, ou sobre um remédio, ou sobre uma doença, você coloca um aviso médico, advertindo o usuário de que a Wikipedia não é um consultório, não é uma farmácia, que ela deve, além de ler aquelas informações, procurar um especialista para lhe dar os aconselhamentos devidos.
Quando você sentir que o artigo, por exemplo, vamos supor que a Bluesoft ganhe notoriedade, a gente escreve um artigo sobre a Bluesoft nós mesmos. Então, muitas vezes, a Bluesoft até mereceu uma página lá na Wikipedia, mas se a gente começar a colocar de uma maneira a tentar vender a ideia dos nossos produtos para as pessoas que lerem aquilo, as pessoas vão colocar essa observação para que alguém possa dar uma visão mais neutra, uma visão mais enciclopédica para aquele artigo. O Global Brasil, como eu falei para vocês, quando tiver uma visão somente brasileira do assunto. E aí, diversos outros tipos de marcação que vocês podem colocar, como sem fontes, controverso, artigo com problemas, né? Vale a pena dar uma olhadinha nessas anotações todas, que vocês podem contribuir bastante. Quando lerem um artigo e perceberem um problema, procurem a marcação, se vocês não puderem contribuir naquele momento, para que outra pessoa possa observar aquilo e contribuir para melhorar o artigo. Tem os Wiki Projects, são projetos para melhorar, né, a Wikipedia. O último que está tendo agora, acho que é o GP, o Wikipedia Brasil. Não sei se vocês viram lá o anúncio, eu até mandei para vocês, que a ideia é que se formem equipes, grupos, para poder transformar alguns artigos da Wikipedia em artigos de qualidade 1, que são artigos que seguem todos aqueles princípios, que têm referências, que têm fontes, né? São artigos que estão com o melhor nível de qualidade possível, e esses artigos eles vão ser disponibilizados offline, por padrão já em alguns computadores novos que saíram de fábrica, de algumas marcas, tá? Então a ideia é contribuir para deixar esses artigos redondos, tem várias fases do projeto. Quem quiser começar a contribuir com a Wikipedia é uma ótima forma de começar também. Se você tiver sem ideias, mas quiser ajudar, pode procurar a página de pedidos de artigos e ver os artigos, inclusive por categoria que as pessoas estão pedindo, né? Por exemplo, alguém pediu um artigo sobre duck typing em português, né? Que é uma coisa de programação, por exemplo, que qualquer um de vocês poderia começar compartilhando o que é isso. Outros projetos da Wikipedia, tem o dicionário que eu falei para vocês, que é o Wiktionary, tem a Wikipedia das espécies, para quem gosta de biologia, Wikispecies, tem o Wikiquote, que tem frases de pessoas célebres, frases importantes, né? Wiki-University, que é um repositório de cursos universitários com matérias que tem em cada curso, o que a pessoa tem que estudar para ter aquela formação. O Commons é onde ficam as imagens, os vídeos, né, como eu falei para vocês. O Wikimedia é o motor, é o engine da Wikipedia. O Wikinews é um site de notícias da Wikimedia Foundation. Às vezes quando a gente entra na página principal da Wikipedia, vocês vão notar do lado direito algumas notícias que vêm do Wikinews. O Wiksource tem textos, né, completos ali, obras completas, e o Wikibooks são livros mesmo, livros abertos, livros de domínio público. E tem alguns outros ainda projetos de apoio, site com as estatísticas da Wikipedia, site de testes de software, e por aí vai. Quem tiver interesse pode dar uma olhada melhor depois. Tem um site que mostra os planos estratégicos da Wikipedia para os próximos anos. E é isso aí, pessoal. Espero que tenha sido informativo, espero que vocês que tenham vontade de contribuir para a Wikipedia, espero que tenha ficado mais fácil agora para vocês poderem começar. Obrigado.